Antes de começar, eu queria agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui novamente com os irmãos. De período em período estamos de volta para dar um alô, dizer amém, ser encorajado e encorajar. Estamos longe, mas estamos juntos. Estamos longe, mas somos a mesma família. A gente precisa de vocês, vocês precisam da gente, a gente precisa uns dos outros. Porque nós estamos no mesmo reino e lutando pela mesma causa. Antes de começar a palavra que os irmãos me solicitaram para compartilhar a mensagem dessa semana, que também tem a ver com o encargo que eu trago para poder compartilhar com os irmãos, tanto hoje quanto amanhã, vai ser no mesmo tema, vai ser na mesma linha, e eu louvo ao Senhor. Eu queria que cada um de vocês agora, de dois em dois, orassem para que a palavra que vocês vão ouvir não ouçam de mim, mas vocês estejam abertos, sem conceitos, sem barreiras, sem reservas, sem preferências, para ouvir a palavra do Senhor. Tá bem? Que o Senhor fale aos nossos corações. Por isso nós temos que nos desarmar e deixar que o Espírito possa escrever em nós como se escreve uma caneta no papel branco. Tá bem? Vamos orar de dois em dois então, para que o Senhor abra o nosso coração. Eu queria que as irmãs ficassem de pé e falassem com todo o fôlego que você puder a frase dessa mensagem. Amém? Fala com todo o seu coração. Fala de novo, olhando para sua vizinha. Amém. Agora os irmãos. Mesma coisa, com todo o espírito e com toda a força. Vamos lá. Nós somos lá do alto. Agora olha para o seu vizinho. Nós somos lá do alto. Amém. Muito bom. É muito importante nós declararmos com a boca a nossa identidade. Há um versículo que a gente sempre usa para a pregação do Evangelho, que diz assim: se com o coração creres que Jesus Cristo, que Ele o ressuscitou dentre os mortos, e com a boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, ou Senhor Jesus, o que é consequência? Será salvo. Só que se nós olharmos para esse versículo, ele na verdade se aplica na nossa vida a todo momento. Nós que somos lá do alto, temos que aprender a não apenas crer, mas também declarar. É muito importante nós declararmos. É muito importante nós abrirmos nossa boca. Depois vou falar isso um pouco mais amanhã. E nós aprendermos a declarar as promessas do Senhor. Porque apenas crer do coração é o mesmo passo, é metade de um passo. A declaração, ela completa o passo. Para a nossa fé e para o nosso andar, ele é crucial. Por isso que em Salmo 8 diz claramente: da boca de pequeninos suscitaste força, não é isso? Não é isso mesmo? Perfeito louvor. Não, e também alguma coisa de suscitaste força, deixa eu ler lá. Salmo 8, não é isso? Isso. Salmo 8. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. Da boca. Por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Então não importa qual é o seu tamanho. Você é grande? Você é adolescente? Você é adulto? Você é pequenino? Você é criança de peito? O abrir da boca de um pequenino ou de uma criança de peito dentro do reino de Deus
faz emudecer o inimigo e o vingador. Você crê nisso? Então você precisa aprender, e eu precisamos aprender a declarar. Nós temos que abrir a nossa boca e falar. Isso, amanhã, eu quero gastar um pouco mais de tempo para falar sobre as características daquele que pertence ao reino celestial, aquele que é do alto. Porque essa afirmação aqui não é nós seremos lá do alto, como alguma coisa que ainda vai acontecer. A afirmação é presente, nós somos lá do alto. Nós somos lá do alto desde o momento em que recebemos a vida de Deus. Naquele primeiro momento em que você e eu invocamos o nome do Senhor, em que nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, nós aplicamos o sangue de Cristo e nós recebemos o Senhor, ocorreu ali uma transferência de reino. Recebemos uma vida, a vida eterna, e essa vida eterna, ela causou uma transferência de reino. Nós saímos de uma posição para outra posição. Não é uma coisa de você sentir, é uma coisa de você crer e declarar. Eu hoje pertenço ao reino de Deus. Diga isso você mesmo. Eu hoje pertenço ao reino de Deus. Vamos abrir em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Amém. 1:13. Todos juntos? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos transportados. Houve um transporte instantâneo no dia em que eu e você cremos no Senhor Jesus. E a partir dali, nós passamos a ser do alto. Passamos a ser celestiais. E aquilo que nós recebemos, a vida de Deus, a vida eterna que o Senhor Jesus nos deu por meio da sua morte e por meio da sua ressurreição, Ele também nos fez assentar nos lugares celestiais. Onde está escrito isso? Efésios 2, vamos lá. Versículo 5. Efésios 2, 5 e 6. Aqui fala da nossa condição antes, que era a condição que estávamos mortos em delitos e pecados, e Ele nos deu vida juntamente com Cristo, não pelo nosso mérito, mas pela graça. Fomos salvos pela graça. Nós não merecemos. Nós não merecíamos porque nós nos tornamos inimigos de Deus. Embora nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Embora o Senhor nos criou para o reino, nós fomos estragados no processo. E essa condição da deteriorização da nossa condição fez com que nós nos tornássemos inimigos de Deus, e como pecadores não merecemos mais nada. Mas o Senhor, por haver nos criado e por ter esperança em nós e saber que Ele nos criou e nos escolheu antes da fundação do mundo para o reino dele, então Ele veio e cumpriu o resgate por meio da sua morte e ressurreição. O resgate foi para nos trazer de volta a nossa posição e o nosso reino original, que é pertencer a Deus, que é pertencer ao reino do Filho do seu amor, que é pertencer ao reino da luz e não ao império das trevas. E aí o que acontece? A vida que recebemos juntamente com Cristo, pela graça, nos transporta de um lugar terrenal para uma região celestial. Versículo 6. Vamos ler juntos? E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui não diz que nos fará assentar, mas nos fez assentar. Irmãos, é muito interessante a Bíblia, a palavra de Deus, que em muitas promessas
estão todas no passado. Significa que aos olhos de Deus já ocorreu. E se já ocorreu, já são nossas. Agora, quando alguém perde algo, você perde uma pessoa que você quer. Vamos colocar assim, para entender melhor. Satanás perde a gente. Graças a Deus que Satanás perdeu todos nós aqui. Aleluia! Diga assim, declara: Satanás, você me perdeu. Já não pertenço a ti. Eu pertenço a Deus. Isso você e eu temos que declarar todos os dias. Por que nós temos que declarar? Como nós cantamos neste hino último aqui, há muitos dardos inflamados. Efésios 6 fala sobre dardos do maligno. Por que ele vem jogar dardo em você? Vem jogar dardo em você para exatamente tirar você da meta e do objetivo para o qual você está caminhando. Você foi chamado, você foi redimido. Cristo pagou um alto preço por mim e por você, por uma causa superior, por uma soberana vocação. Mas tem alguém que perdeu você e faz de tudo para poder ter você de volta. Não porque te quer, não porque quer bem a você, porque quer frustrar o plano de Deus. Porque ele é inimigo de Deus. Ter um a menos lutando contra ele é atrasar o plano de Deus. Podendo te desanimar, podendo te frustrar, ele não ganha nada com isso, porque ele já sabe que ele já está condenado, mas ele atrasa o plano de Deus. Porque bem para você e eu, ele não quer. Ou quer? Satanás quer o bem para você? O mundo quer o bem para você? E olha bem, olhem bem. Deixa eu ver onde é que está escrito aqui. Onde é que está escrito que Satanás é o pai da mentira? Quem sabe? Vamos abrir lá? Isso, João 8,44. Olha só que coisa interessante. Ele estava conversando com quem? Jesus estava conversando com os fariseus, não é isso? No versículo 42, diz assim: replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente me havia de amar. Então aqui tem uma característica de: se alguém é do reino de Deus, ama as coisas do reino de Deus. Se o meu amor ainda é maior pelas coisas do mundo, está ocorrendo algum problema de transferência. Mas na verdade não é que está ocorrendo problema de transferência. A transferência já ocorreu. Mas existe alguém mentindo para você e para mim, dizendo que, olha, ainda não, aí vai demorar, você é isso, você é aquilo, olha o que você fez, olha o que você pensou, olha a mentira que você falou, olha o que você já fez com aquele irmão, que você fez com a sua esposa, você é digno disso? Quem que é o pai da mentira? Satanás. Vamos ler o versículo, então aqui diz, 42, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havia de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Toda vez que eu e você, em algum momento, não somos capazes de entender a palavra do Senhor, nós estamos posicionados no outro reino. A palavra está sendo falada, mas nada ocorre em mim. Não é que você não quer receber, é que... Aí vamos entrar depois em Colossenses 3. Nossos pensamentos estão em outro lugar. Versículo 44. Jesus foi muito duro com os fariseus. Vós sois do diabo. Vós sois do diabo. Se fosse hoje, Jesus ia ser preso por... Ia ser preso por quê? Calúnia, difamação. Não é? Vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazeres os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Diga para Satanás: Satanás, em você não há verdade. Toda vez que vier algum sentimento ruim,
que você sabe claramente que esse sentimento não condiz com a palavra de Deus, declara: Satanás, em você não tem verdade. Eu não aceito isso. Diga, não é pensar, não é apenas crer no coração. Você tem que falar com a boca: eu não aceito isso. Daí mais o quê? Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você pode declarar com toda autoridade: Satanás, você é mentiroso e pai da mentira. Para de falar isso. Você lembra da história de Martinho Lutero? Quando ele escreveu as 99 teses? E enquanto, antes disso, ele estava sendo acusado. Ele estava buscando de Deus: Senhor, o que está acontecendo? Não pode ser isso. Ele estava buscando. E é Satanás acusando ele, falando: você isso, você aquilo, e ele não sei o que e tal. Aí, de repente, ele teve uma revelação, teve a luz. Não, calma aí. Satanás, o que você está falando de mim? Na verdade, eu sou muito pior que isso. Mas eu não vou aceitar isso. Por quê? Porque no momento, irmãos, nós temos que crer que agora nós estamos já no outro reino. E sempre Satanás vai mentir para você e para mim. E vai mentir por diferentes circunstâncias. Vai mentir dentro da esfera familiar. Vai mentir dentro da esfera social. Vai mentir dentro da esfera, até mesmo no convívio com os irmãos. Ele vai mentir com circunstâncias. E essa mentira vai fazer com que você fique frustrado, que você não aplique a sua vida dentro da realidade de você ser alguém do alto. E isso vai atrasando você e atrasando também o plano de Deus por meio de você. Vocês estão entendendo? Por isso que nós temos que perceber claramente que quando nós somos lá do alto, nós somos lá do alto. E não há quem vai nos tirar esta realidade. Agora, sem dúvida que como nós vivemos neste mundo, e nós ainda não estamos totalmente transformados, mas num processo de transformação, como disse o hino 192, estamos num processo de escalada. Com certeza, eu não sei qual é a altura de cada um de nós hoje na escalada ao reino. Com certeza alguns já estão bem em cima, outros estão aqui, mas de repente, por algum motivo, escorrega, solta uma presilha lá, e dá uma escorregada, cai uns 200 metros, mas aleluia, não caiu tudo. Não desista, continue subindo. Porque quem nos capacita a subir não somos nós. Quem nos capacita a subir é a vida de Deus. E não somente isso, não é apenas a vida de Deus. A vida de Deus por meio de uma ferramenta maravilhosa que se chama o operar da cruz. Em tantos versículos do Alimento Diário, da mensagem dessa semana, vários versículos falaram sobre a questão da cruz. Crucificastes, tanto é que claramente diz ali em Romanos 6, que nós temos que reconhecer que nós fomos crucificados com Cristo. Se nós já morremos, então nós também ressuscitamos. E Colossenses 3:1 diz assim: se, pois, fostes ressuscitados com Cristo. Correto? Se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Esse se é um se condicional para você ou é uma realidade para você? Você já foi ressuscitado com Cristo? Já foi? Então vamos dizer: eu já estou ressuscitado com Cristo. Se estou ressuscitado, significa que eu morri, correto? Só ressuscita quem morre. E só ressuscita quem tem a vida de Deus. Jesus morreu, ressuscitou, e ali na cruz, Ele também fez com que nós morrêssemos
E ali na cruz, depois de 3 dias, ele ressuscitou e juntamente com ele, nós também ressuscitamos. E se ressuscitamos, porque já morremos para as coisas terrenais. Isso é um fato. É um fato que já ocorreu. No entanto, no dia a dia, a realidade não é bem essa. Porque a gente ainda vive o fato ocorrido com o fato em ocorrência. Você entende o que quer dizer? Dentro da esfera espiritual, já ocorreu o fato. Já é passado. Já é cumprido. Assim como já ocorreu, Satanás já está condenado, Satanás já foi jogado no lago de fogo, Satanás já está para toda a eternidade no lago de fogo. Isso já está ocorrido. Apocalipse está tudo no passado. Já ocorreu. Mas o dia a dia, ele ocorre à medida que você e eu tomamos posse dessa realidade. Quando eu tomo posse dessa realidade, eu faço que o fato se torne real na minha vida. E para isso eu preciso o quê? Eu preciso crer no que ocorreu já comigo. Por isso que a fé, ele é, já, né, quantas vezes o irmão Ezra, os outros irmãos, o irmão Pedro já falaram sobre isso. A fé é o portal que nos transfere para o outro reino. A fé é um exercício, é questão de crer. Agora, como disse desde o começo, no começo da mensagem, não basta crer, você tem que declarar. Porque quando você crê, ainda está na esfera mental, você pode ser bombardeado ainda por sentimentos, mas quando você declara. Por isso que não é uma questão de dizer assim, invoca Jesus, eu invoco no meu coração. Você já ouviu falar isso, não? Fala Senhor Jesus, eu falo no meu coração, não tem? Não quero que você fale com a boca. Por que é importante mencionar com a boca? Porque biblicamente fala, se confessares com a tua boca. E esse confessar com a boca serve para todas as coisas na vida da igreja. Todas. Às vezes eu me sinto derrotado, às vezes eu me sinto que estou sendo derrotado, porque embora eu tenha crido, eu não ainda declarei. Agora eu desafio vocês todos, declarem. Passa a declarar a partir de hoje. Fala alto na sua casa. Conversa alto e declara. No carro está dirigindo, declara. Declara para o Senhor Jesus. Declara para Satanás também. Mas você é mentiroso, Satanás. Não vou te ouvir não. Fica tentando me enganar com isso. Não vou aceitar. Eu tenho falado muito ultimamente nas mensagens, o irmão Pedro especialmente fala, vamos deixar as picuinhas de lado, né? Essas coisinhas assim, tititi. O meu carro lá na Suíça é um carro novo. E agora está assim, você vai dirigir, passa dos 20, tá... Aí quando chega no 100, aí... Tudo bem, eu tento não ouvir, mas como aquilo incomoda. Como aquilo incomoda. Você está andando, mas aquilo te incomoda. Você fala assim, uma hora vai quebrar esse negócio. Uma hora esse negócio vai quebrar. Irmãos, não aceitemos tititi no nosso meio. Vem um tititi. Mas fulano, ciclano. Fala, Satanás, vai embora. Isso é mentira, eu não aceito. Mas aquela irmã. Satanás, tchau. Não quero nem te ouvir, porque isso é mentira. Você pode falar isso ou não? Talvez você vá assim, não irmão, não é verdade não. É verdade, aquela irmã realmente é complicada. Ela fez isso comigo, fez aquilo comigo e não sei o que e tal. Você pensa que essa atitude é uma atitude que vem do alto? Hein? Quando a sua esposa faz alguma coisa para você e você não sei o que e tal, mas essa atitude, ela é de alguém, ela é de algo que pertence ao que é divinal, ao que é celestial, ao que é do alto? Com certeza não é. Então, se não é, o que é? Mentira. De quem? Satanás. E ele atua onde? Ele atua num campo muito minado, que se chama alma. E a alma tem um outro lugar muito, que é uma fábrica de mentiras,
que é a nossa mente. Ah, nossa mente é perigosíssima. Ela cria monstros. Ela cria desenhos que te apavoram. Porque eu e você começamos a ligar os pontos errados. Em vez de ligar para o bem, ligamos para o mal. E aquilo leva a gente lá para baixo. Por isso nós temos que claramente declarar: se nós fomos transferidos, fomos transportados de um lugar que era trevas para a luz, então eu quero jogar fora, eu quero rejeitar, eu quero declarar que trevas na minha vida não quero ter. Tititi na minha vida não quero ter. Por isso que mais à frente, né, vocês todos já leram o Alimento Diário, eu creio que todos, né, desfrutaram dessa mensagem tão rica. Paulo, em Colossenses, ele toca em pontos práticos. Inclusive na vida da igreja, né, eu não sei como os irmãos têm feito aqui, mas eu tenho falado muito para os irmãos ali na Europa. Vamos trazer mais a praticidade à palavra que nós ouvimos. Por isso que amanhã eu quero tocar em coisas mais práticas. Nós falamos de economia de Deus, plano eterno de Deus, falamos sobre nosso propósito, fomos chamados para o alto, mas, na verdade, o nosso viver se manifesta se nós somos do alto ou se nós vivemos com a realidade do alto, é no nosso dia a dia. É na minha maneira de como eu me relaciono com minha esposa, como eu me relaciono com meu filho, com a minha filha, com o meu marido, com os irmãos com quem sirvo, com os irmãos com quem trabalho, com a sociedade. Isso vai ditar se eu estou vivendo quem de fato é do alto. E claro, irmãos, todo mundo sabe, quando estamos na carne, que ainda estamos, nós vivemos o alto ou vivemos o baixo? Me respondam. Nós vivemos o celestial ou o terrenal? Eu acho que mais, podemos dizer um pouquinho mais, né? Nós vivemos o infernal. Não é nem terrenal. Quando estamos na carne, nós vivemos o infernal. Mas quando nós estamos no espírito, vivemos o celestial. Você e eu temos essas experiências. Estamos no espírito, puxa vida, tudo bem. Eu perdoo, né? Mas quando não estou no espírito ou na carne, minha vida vira o inferno. E eu levo todo mundo à minha volta também vivendo no inferno. Mas quando nós estamos no espírito, nós trazemos bênção para todas as pessoas. Porque levamos todo mundo para viver no celestial. E a bênção é trazida. Você sabe, irmãos, quando a gente está vivendo no espírito e vivendo na presença do Senhor, vivendo de fato quem nós somos celestiais, nós somos do celestial, do alto. Quem está à nossa volta desfruta do que nós estamos desfrutando, porque emana de nós a vida que nós desfrutamos. As pessoas gostam de ficar ao nosso lado. As pessoas se sentem bem. Por quê? Porque, primeiro, você assume a sua identidade que você é do alto e você vive a realidade que você é do alto. Inconscientemente, sem sentir, você está abençoando todo mundo à sua volta. Mas quando você não está vivendo na realidade do alto, por algum motivo, algum outro motivo, não sei, não importa, estamos na carne ou na vida da alma, com certeza a nossa esfera em nossa volta, primeiramente nós nos sentimos mal, nada avança, e também a nossa volta, nós também influenciamos negativamente. É verdade ou mentira isso aí? Ocorre ou não ocorre isso? O Senhor nos levou, nos salvou e nos resgatou, nos colocou lá no alto, sabe para quê? Para nós sermos fatores de bênção. Primeiramente, para nós sermos abençoados. E para nós sermos fatores de bênção a todas as pessoas. A partir da família. Agora, não devemos nos frustrar. Esse momento, aqui ou ali, a gente ainda vive na carne, porque nós estamos ainda vivendo nessa vida natural caída, que pertence ao terrenal, pertence às coisas de baixo. Mas aleluia que nós temos sempre o caminho do arrependimento. Nós sempre temos o caminho de invocar o nome do Senhor. Nós temos o sangue de Cristo para aplicar.
Nós temos a cruz para aplicar. Daí, imediatamente, ocorre instantaneamente essa nova transferência para a esfera onde só há justiça, só há bênção e a presença do Senhor. Você vê, Paulo era uma pessoa que em todas as circunstâncias que vivia, não importa se em escassez, abundância, se em má fama ou boa fama, ele sabia tirar proveito para ali ele ser uma bênção. Eu vou dar 2 exemplos aqui de pessoas que são do alto. Um declarou, vivia a realidade, o outro estava fugindo da realidade, abrindo mão da comissão que Deus deu para ele. Deus havia dado uma comissão para ele, ele foi chamado, né? Tanto é que todos nós também fomos chamados, e Deus nos deu uma comissão. Muito bem. Aí nós queremos fugir à nossa comissão, fugir à nossa responsabilidade. E quando a gente foge à nossa responsabilidade, nós não deixamos de ser do alto, porque nós somos do alto, mas nós deixamos de atuar como alguém do alto. Estão entendendo? Quem que foi esse que fugiu da sua responsabilidade? Fala aí, alguém pode falar com toda a força. Quem? Jonas. Vamos abrir em Jonas capítulo 1. Não vamos entrar no mérito aqui, como é que ele fugiu, por que ele fugiu. Deus chamou ele, vai lá, e Jonas se dispôs, mas para fugir. Nós temos que ter disposição, para fazer vontade de Deus, não é para fugir não. Muito bem, aí não sabemos que ele fugiu. Versículo Jonas 1, né? Jonas é lá nos profetas menores, é antes de Miqueias, depois de Obadias, não sei se ajudei muito. Depois de Amós ali, vai girando aqui, o que você acha? Jonas capítulo 1, versículo 3 diz: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Olha só como a gente se engana com as circunstâncias. As circunstâncias estão me ajudando, Deus está comigo, Ele me buscou, né? Olha, Deus está comigo, olha só, eu desci para Jope, achei um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, tinha passagem para mim. Se era de Deus, Senhor, se eu estou indo, Senhor, se não tiver passagem é porque não é da tua vontade. Mas se tiver passagem, Senhor, é da tua vontade. Tinha passagem, é da vontade de Deus eu ir embora. Não é bem assim, irmãos. Não é toda vez que você, é da vontade de Deus. Não é assim não. Tá? Então não se engane com as orações. Aí embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Por um lado parece que sim, é da vontade do Senhor que eu fui. Sim, mas o Senhor aproveitou e falou assim: eu te deixei, você comprar passagem aqui, eu quero te mostrar um negócio aí. Vou fazer um grande milagre com você. Você vai ser engolido por um peixe, rapaz. E você vai ser cuspido lá em Nínive pelo peixe. Você vai ser vomitado, na verdade. Uma experiência interessante que você vai passar. A primeira experiência de alguém que viveu o submarino. 3 dias debaixo do mar, no submarino. Não é? E submarino ainda por cima entrou via rio, não sei o que, vomitou lá. Olha só um submarino que subiu o mar e entrou dentro do rio e cospe ele lá em Nínive. Mas não é isso que eu quero falar, isso não. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Vão me acompanhando aí, versículo 5. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Foi se esconder. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Estava todo mundo invocando o Deus dele, não acontecia nada. E o pessoal: invoca o teu Deus. Jonas invocou? Jonas invocou? Não fala que invocou. Se não fala que invocou, é porque não invocou. A Bíblia é muito econômica. Não é, não é. Invocou? Invocou. Então fala: e Jonas invocou a Deus. Aqui fala que Jonas invocou? Não. As pessoas falam: invoca o teu Deus. Jonas não invocou. Em outras palavras,
ele estava fugindo, talvez um pouco, da identidade dele, de ser alguém do alto. O que aconteceu? Tiveram que lançar sorte. Aí Deus entra nisso. Deus permitiu que a sorte caísse sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora. Olha só, hein? Olha só que coisa interessante. Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Em outras palavras, agora você se declara. Ele respondeu, ainda bem que ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Ó, estou fugindo, Deus me deu uma incumbência para pregar lá em Nínive, para esse povo. Ó, estou fugindo, não quero nem saber, não é minha responsabilidade não. Aí disseram, versículo 11, disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Irmãos, eu não vou aqui buscar nem falar que porque a gente não toma a nossa atitude e tudo, as pessoas, eu não vou perguntar isso. Cada um diante do Senhor pergunte. Mas às vezes, eu vou dizer isso na minha própria experiência. O momento em que a gente não assume a função ou a porção que Deus nos deu, uma questão de declarar e assumir de fato quem nós somos, nós trazemos sim influência negativa sobre as pessoas que estão à nossa volta. E as pessoas vão saber assim: mas por que você fez isso? Ó, isso aí não é coisa de crente não, viu? Então, nós temos que saber, se nós somos do alto, vivamos como do alto. E vamos declarar: eu sou hebreu e temo ao Senhor, que criou os céus e a terra. Daí, entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Jonas falou, não vou fazer isso não, eu vou jogar você no mar, você vai morrer. Eles tentaram ainda por todo e o negócio não melhorava não, ficava ainda pior, né? Cada vez mais tempestuoso contra ele. Em outras palavras, enquanto julgamento, enquanto Jonas não se arrepender, vai continuar tendo essa situação. Versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te de que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Cada um entenda o que o Espírito quiser dizer. Eu não vou interpretar isso, mas eu queria que vocês entenderam uma situação. Agora uma situação igualzinha, também num barco, também no naufrágio, só que agora com outra pessoa. Com quem? Paulo. Vamos lá para Atos 27. Atos 27. Paulo estava indo, depois de ter feito uma maravilhosa descrição do seu chamamento, dando um testemunho maravilhoso, com autoridade junto ao rei Agripa. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós que somos do alto, nós temos autoridade do alto. Diga você mesmo: eu que sou do alto, tenho autoridade do alto. Você tem que crer nisso. Diga para o seu vizinho: você tem autoridade. Deixa eu perguntar, quando se diz que nós estamos sentados nas regiões celestiais, qual nível de céu é esse? Qual nível de céu é esse? É o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto? Qual nível de céu é esse? Hein? Nós estamos sentados nos lugares celestiais. Qual nível de céu é este? Quantos céus tem? Na Bíblia diz que pelo menos tem 3, né? Terceiro céu, né? Mais que isso não tem.
Sétimo Céu era uma, como fala? Uma revista de novela, né? Sétimo Céu. Não existe Sétimo Céu, não. É Terceiro Céu. Terceiro Céu, espiritualmente falando, juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Então nós estamos no mesmo nível dos céus que o Senhor Jesus foi elevado. Eu pergunto, existe autoridade maior? Sim, que é do Pai. A autoridade do Deus triuno é incontestável. Depois disso, a autoridade que o Senhor deu para nós como corpo de Cristo e como membros do corpo de Cristo é a autoridade de Cristo. Em você e eu temos a autoridade de Cristo. Então, enquanto você e eu vivemos nessa terra, deixa eu perguntar aqui, quantos de vocês trabalham em órgãos públicos? Levante a mão. Levante a mão. Pode levantar bem alto. Tá. Quem que é o chefe lá? Quem que é o chefe lá? Quem que é a maior autoridade no seu setor? Humanamente falando, como Deus falou que nós temos que submeter a toda autoridade humana imposta e colocada por Deus, nos submetemos à autoridade. Mas espiritualmente, quem que é a autoridade lá? Pode falar. Pode falar? Minha. Nós temos a autoridade que o Senhor nos entregou. Aí vem outra mentira do diabo. Você não tem autoridade nenhuma. Com que autoridade faz essas coisas? Foi assim que indagaram Jesus. Com que autoridade faz essas coisas? Jesus não contestou, nem precisou explicar. Falou assim, não vou te responder. Com que autoridade faz essas coisas? Também, quando Satanás vier, pergunta, mas com que autoridade faz essas coisas? Falou assim, não vou te responder, você está debaixo dos meus pés. A autoridade que eu tenho, a autoridade que o Senhor me deu. Agora é uma questão de vocês acreditam ou não que tem essa autoridade? Quando vier um sentimento de opressão, de derrota, de que alguma coisa que tenta te puxar para baixo, não hesite, declare, eu tenho autoridade do Espírito. Satanás, cai fora, que a autoridade aqui é minha. Agora, logicamente, se eu estou em pecado, se eu estou conivente com alguma coisa do reino dele, né, numa situação, algum pecado não tratado, uma situação não tratada, uma brecha aberta, eu posso usar toda a autoridade que não vai ter nenhuma pressão, igualzinho um motor que você tenta avançar, porque tem um vazamento, o óleo espirra tudo pelo buraquinho lá e não tem pressão e não vai dar compressão, não vai embora. Então você pode ter toda a autoridade, vai tudo vazar por um buraquinho que é algum pecado, alguma coisa não tratada. Então nesse momento, nós temos que estar em dia com Deus. Nós temos que estar em dia com o Senhor. De que maneira? Aplicando o sangue do Senhor, aplicando a cruz. O sangue nos limpa dos pecados, nós sabemos disso, e a cruz nos limpa do nosso eu, né? De nós mesmos. Aí, irmãos, eu digo para vocês, com certeza, naquela situação, toda autoridade que você falar, orar, o Senhor vai te ouvir e vai acontecer. Porque naquele momento, você e eu fomos colocados, fomos enviados com a autoridade do Senhor. Esther, ela foi chamada para ser a rainha junto com Assuero, não é isso? E Esther passou a ser a rainha mais querida de Assuero. E a Esther, ela no começo tinha medo. Mas Mordecai, o tio dela, falou assim, será que não foi por essa causa que Deus te colocou? Para que você agora assuma a autoridade que Deus tem sobre você, para poder livrar esse povo? Naquele momento, o medo foi embora, a hesitação foi embora, ela assumiu a autoridade que é do alto e ela pôde salvar o povo de Israel. Irmãos, nós podemos salvar muita gente quando nós exercemos a autoridade que Deus nos deu. Por isso vou dizer uma coisa, até o momento que a gente está orando pelos irmãos, eu não estou aqui criando expectativas pentecostais aqui não, tá certo? Não é isso não. Mas nós temos que ter autoridade para orar quando alguém está enfermo,
quando alguém está com algum problema, nós temos que aprender a orar especificamente e falar assim: ah, Senhor, faça a tua vontade. Não é assim que se ora, não. Sim, Senhor, faça a tua vontade, mas o Senhor deu autoridade para a igreja e nós vamos orar e o Senhor vai fazer essa obra naquele irmão, naquela irmã. Não podemos ser, como fala? Vamos falar aquele sentimento de deixar a coisa acontecer, fatalistas, né? Seria isso mais ou menos? Não, é assim mesmo, é o destino. Não é o destino. Não é o destino. Nós já tivemos vários casos aqui em Brasília, que a igreja orou e Deus curou, não curou? Agora, sem dúvida, não é toda vez que vai orar que Deus vai curar. Mas uma coisa é certa, Deus quer que aprendamos a exercer a autoridade que Ele nos deu, sim. Porque nós somos do alto. O Senhor deu autoridade aos seus discípulos para repreender enfermidades, para expulsar demônios, para curar, para fazer muitas coisas. Não por fazer essas coisas, mas no final tudo é com o objetivo de quê? De salvar as pessoas e trazer as pessoas para o reino de Deus. Paulo aqui, em Atos 26, ele foi muito forte e falou com força ao rei Agripa. Diz assim, no versículo, tem um versículo muito forte que a gente sempre lê ele, é o versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Você pode fazer o que for comigo, rei Agripa. Pode me mandar para Roma. Sim, eu que solicitei para que eu fosse julgado em Roma, porque eu sou cidadão romano, sim. Só que vou dizer uma coisa, eu fui chamado, aqui está a minha comissão, e faço o que quiser comigo, eu vou para frente, e não vou recuar, porque Deus me deu essa autoridade. Agora, ele respeitou a autoridade do rei Agripa. Tanto é que quando o momento que ele não sabia qual era a autoridade, de repente ele respondeu uma coisa para o sumo sacerdote, não foi? Falou assim, o sepulcro caiado, não foi? Sepulcro caiado. Ele xingou, vamos colocar assim, desculpa falar, né? Daí falou assim, opa, não faça isso com o sumo sacerdote. Oh, desculpe, não sabia que o senhor era sumo sacerdote, não. Você me perdoa. Então significa o seguinte, para termos autoridade, respeitemos também as autoridades. Qual ela? Ah, mas o sumo sacerdote não era da religião judaica, já estava em decadência e tudo assim? Não importa, é autoridade, respeite. Por isso que Jesus disse, por isso que o centurião falava assim, eu sei o que é autoridade, porque eu sei quem está debaixo de mim, eu sei quem está debaixo de mim, quem está à frente. Toda vez, agora eu vou falar um pouquinho agora, desculpe, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Estamos na época de política no Brasil. Está um rebuliço, né? Então, quem é pós um partido, quem é após outro partido, quem é não sei o quê, não sei o quê. Eu sempre digo uma coisa e eu não vou parar de dizer isso não. Eu aprendi uma palavra, irmão, nesse semestre que me deixou muito forte. Inclusive nós falamos isso para uma conferência de jovens em Roma, na conferência europeia. Ezequiel capítulo 2 e 3 fala da função do profeta e do atalaia. E fala claramente que o atalaia e o profeta, aqueles que falam por Deus, não podem se omitir da responsabilidade deles para falar o que tem que ser falado, para que possamos salvar as almas de todos. Se nós omitirmos falar qualquer coisa, logicamente que tem que ser com todo amor, com muito discernimento, nós estamos sendo infiéis a Deus. Então, tem outro versículo também que diz assim, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que poupa a espada do sangue. É uma das palavras. O que tem que ser falado, tem que ser falado. Vai sangrar? Que sangre. Mas vai curar? Com certeza vai. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então agora é uma época de política. E a gente sempre vê isso nas igrejas, no mundo cristão. É uma questão de isso, aquilo, não sei o que e tal. Não, vamos embora, vamos votar nesse, vamos votar naquele, nessa. Esse governo é uma não sei o que, esse governo não sei o que. Tá certo?
Todo governo é podre. Todo governo. Eu estou morando na Suíça hoje, pensa que a Suíça é bonitinha? Também tem a sua corrupção. Também tem a sua podridão. A Alemanha também tem. França também tem. Inglaterra também tem. Estados Unidos também tem. Todo país tem corrupção. Um mais, outro menos. Não há nenhum governo do mundo que não seja corrupto. Mas nós temos que crer na palavra de Deus. Em Romanos 13 diz: toda autoridade humana foi instituída por Deus. Ele quem coloca e é Ele quem tira. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu falo isso com clareza, irmãos. Nós temos que votar com a sã consciência, sim. Mas nós não devemos ser partidários. Você entende? Você vai votar com a sua consciência na pessoa. Porque você quer que aquela pessoa, talvez não. Mas não devemos ser partidários. A igreja não se mistura com partidarismo. A igreja não se mistura com política. Mas uma coisa é certa: a oração da igreja muda o país. Eu queria conclamar a igreja em Brasília e as igrejas da região que vocês usem, sim, um tempo das reuniões. Não precisa ser toda a reunião, mas um tempo das reuniões, especialmente agora, nesse período. Nós temos que colocar o nosso país em oração. E nós temos que colocar as pessoas que estão instituídas de poder e de autoridade em oração. Temos que orar pelo presidente, temos que orar pelos deputados, temos que orar pelos senadores, temos que orar pelo governador, pelas pessoas que estão instituídas de autoridade, sem preferência, sabendo que Deus é aquele que vai mover as coisas conforme a vontade dEle. Eu digo isso para vocês, tá? Agora eu vou falar uma palavra conforme 2 Crônicas 20. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu vou agora conclamar. Creia no que estou falando e você vai ver que a gente vai conseguir mudar esse país. E nós vamos prosperar também. Porque nós vamos aprender a submeter na autoridade de Deus, respeitar a ordem de Deus. E nós vamos ver que as coisas vão fluir com liberdade no nosso coração também. Não seja partidário. Pare de ficar falando mal do governo. Pare de ficar falando mal de quem está... Pare com isso. Passe a orar em vez de falar mal. Interceda por as pessoas. Eu vi um testemunho de uma missionária coreana. Depois da guerra da Coreia, a Coreia era o quarto pior país, o quarto país mais pobre do mundo. E era acho que 80% do país estava em degradação, em favela. Apenas 2% eram cristãos. E eles oraram. Os cristãos começaram a ter uma atitude de orar. E começaram a orar de madrugada, né? E todo mundo passou a orar pelo governo, orar pelas pessoas e tal. E em pouco tempo, pela oração, o país mudou. O país mudou. Os governantes creram no Senhor. Muitos deles são cristãos, embora sem dúvida ainda há corrupção, porque o velho homem está aí. Mas uma coisa é certa, hoje, eu não sabia disso não, é o segundo país. E olha só, a Coreia é uma coisa interessante. Ele é 90 vezes menor que o Brasil. Ele é do tamanho de Pernambuco. Mas é o segundo país em número de missionários no mundo, depois dos Estados Unidos. Acredita nisso? Agora uma coisa, que quando eu vi esse testemunho da irmã, aquilo me tocou. O quê? Oração. Autoridade. Nós temos autoridade. Temos que orar. Orar pelos nossos governantes. Então Paulo respeitou o rei Agripa. Ele respeitou as autoridades. Porque ele sabia a ordem de Deus. Eu aproveitei para abrir esse parênteses aí. Tá? Desculpe se devo ter agradado a alguns, desagradado a outros, mas não importa. Eu tenho certeza que estou falando aqui pelo Senhor. Tá bem?
No versículo 27, capítulo 27, aí ele foi enviado para Itália. Daí, versículo 9 em diante diz assim: depois de muito tempo, Atos 27, né? Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Você falou assim: ô Paulo, você é um prisioneiro, meu. O que você está falando aí, meu? Você vai, o piloto está aí, o mestre do navio aí. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partisse dali, para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão do vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Passados sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. Levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Daí, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. Tá, aí mais à frente sim, versículo 21. Havendo todo estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio dele, disse: senhores, na verdade era preciso terem atendido a não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. O que Paulo fez aqui? Autoridade. O que é isso, hein? Ó, todo mundo vai ser salvo, mas o navio vai se arrebentar. Paulo profetizou. Por quê? Estava com autoridade. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, olha só a identidade dele, dizendo a quem pertence, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porque é necessário que vamos dar a uma ilha. Muito bem, aí nós sabemos que aí depois o barco naufragou, nenhum se perdeu, caíram na ilha de Malta, capítulo 28, daí estavam lá se aquecendo, né, porque é inverno, em volta da fogueira. O que aconteceu? O que aconteceu? Uma serpente veio e picou Paulo. O que Paulo fez? E aí as pessoas reconhecerem Paulo a autoridade, assim: esse é um Deus. Não foi? Daí Paulo falou, não é isso mesmo? Daí diz assim, versículo 28, 4. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Foi picado, está vendo? Foi picado. É um assassino. Às vezes vem coisa na nossa vida, assim, está vendo? Aquilo lá caiu na vida daquele irmão lá, porque de repente o irmão sai daquela. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Paulo, naquele momento, ele demonstrou a autoridade que ele tinha, porque ele era alguém do alto. Eu quero enfatizar essa questão da autoridade, porque este é uma das grandes mentiras que Satanás tenta nos tirar. Nós às vezes não conseguimos avançar espiritualmente na família, na nossa casa. Não conseguimos até mesmo às vezes pregar bem o evangelho, nem mesmo servir bem na igreja, porque nós não cremos naquilo que Deus já nos entregou.
que é a autoridade da sua vida, a autoridade do Espírito. Logicamente que cada um de nós tem a sua porção. Alguns têm mais, outros menos. Alguns têm autoridade em certas áreas, outras nas outras áreas. Mas nós temos autoridade que vem do alto. Alguma coisa está acontecendo, às vezes, irmãos que são empresários, estão passando por dificuldades. Volto a dizer, vamos nos colocar em oração. E você precisa crer, Senhor, eu vou declarar. Se tem alguma coisa que me faz vazar essa bênção, faz vazar de mim essa autoridade, Senhor, me mostra que eu quero fechar. Mas o Senhor me deu autoridade. Não vou permitir que isso aconteça, porque o que eu tenho pertence ao Senhor. O que eu vou ganhar aqui, na minha empresa, no meu trabalho, pertencem ao Senhor. Consagre ao Senhor, porque tudo que nós temos, na verdade, pertence a Ele. Tudo que nós somos, pertence a Ele. E uma coisa, nós vamos desfrutar, vamos experimentar, de fato, a justiça, a paz e a alegria que é viver dentro da realidade de estar no alto, no reino celestial. Isso não é para depois, não. Isso é para agora. Essa realidade é agora. É presente. Então, vamos aprender a buscar e pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Tem outros versículos que eu queria só ler rapidamente. Hebreus, capítulo 11. Amém. Versículo 9 ao 16. Pela fé, bem, quando a gente é do alto, quando a gente pertence a outro reino, quando a gente passa por um reino, né? Por exemplo, eu nasci no Brasil, então eu sou brasileiro. Quando eu estou na Suíça, eu sou brasileiro, né? Eu me identifico com o Brasil. Por quê? Sou de lá. Melhor, sou daqui, né? Sou daqui, né? Sou de lá. Porque sou brasileiro. Então a gente se identifica com a pátria que nós somos. E quando você ouve alguém falar português, aí você fala, opa, esse é brasileiro. Se identifica logo, né? Porque o falar denuncia. Agora vem o português falar, isso não é brasileiro. Ele fala algo parecido, mas não é brasileiro. É português. Porque o falar denuncia que ele é português. Então, irmãos, o nosso falar denuncia de onde nós somos, certo? E para mim é um pouco confuso quando as pessoas me veem, porque quando todo mundo me vê assim, eles não me veem brasileiro. Por que será? Semblante não é de brasileiro. Quando fala francês, não tem sotaque de oriental. De onde que é esse cara? É uma confusão doida. Aí ficam descobrindo, pois é, não sei, rapaz. Engraçado, é todo mundo. Aí eu tô lá, né? É um país que fala francês. E aí quando a pessoa se dirige a mim, começa a falar inglês. Eu falo assim, pardon, je parle français. Pourquoi est-ce que tu parles anglais avec moi? Entenderam? Me perdoa, mas eu sou brasileiro, eu falo francês, por que você fala inglês comigo? Ah, desculpe, como fala? Eu vou adivinhar que você fala francês? Todo oriental aqui fala só inglês. Ah, então tá. Então é meio confuso, né? O semblante não diz que eu sou brasileiro, e o falar também não diz que eu sou. Aí não fala, sim, o seu sotaque é um pouquinho latino-americano mesmo, né? Muito bem. Então, a gente é denunciado pelo jeito que a gente é, ou o semblante, ou o falar. Correto? Muito bem. Tem 3 versículos na Bíblia que falam sobre isso. Primeiramente, semblante. Deixa eu perguntar para os irmãos aqui, para vocês. Qual que é a nossa esperança? O que você espera? Primeiro, uma boa casa. Item A, né? Item A, uma boa casa. Segundo,
Um bom casamento com uma família maravilhosa. B, né? B. C. Um bom emprego com salário alto. C. D. O reino celestial. E E, nenhuma das anteriores. Qual que é a sua escolha? Olha, você viu que não está claro ainda? Você viu que a resposta ainda, muita gente ficou hesitando em responder. A, B, C ou D. Qual que é minha mesmo? A, uma boa casa. Não, esse aqui não. Um bom casamento é esse aqui, talvez, né? Um bom casamento, já estou com 28 anos, não achei ninguém ainda. Um bom emprego, puxa vida, eu estou aqui em Brasília, o lugar dos concursos, é lugar do emprego, salário bom. Reino celestial? Reino celestial? Reino que há de vir? Mas está tão longe de mim. Então vou perguntar de novo. Qual que é a sua... Você vai marcar qual deles? B? Ah, não. D, né? Todo mundo concorda? Quem concorda, diga amém. Tá bom. Então, se nós esperamos o D, o nosso semblante tem que denunciar que nós estamos procurando pelo D. E tem um versículo na Bíblia, vocês conhecem esse versículo na Bíblia? Que fala sobre o semblante que denuncia? Vamos ler lá. Lucas 9, 51 a 53. Marca bem esse versículo. Lucas 9, 51 a 53. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. E aconteceu. Mais forte, irmãos. Peraí. Quem que é essa pessoa? Senhor Jesus. Quando estava quase para ser assunto ao céu, aqui não fala, quando estava para morrer. A morte é um processo, o negócio mesmo é ser ascendido aos céus. Quando estava quase para ser assunto ao céu, manifestou no quê? No coração? No pensamento? Onde? Semblante. O quê? A intrépida resolução de ir para Jerusalém. 52. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, vamos ler juntos. Entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Pergunta: samaritano é amigo do judeu? Não. Nós fomos agora em dezembro tivemos o Israel Tour. Foram mais ou menos 80 irmãos, cooperadores, responsáveis, tal, para visitar Israel. Aí lá tem a Palestina no meio de Israel. Aí você entra lá na Palestina, aí você não pode, judeu não pode entrar. Então, o guia judeu, ele fica de fora, fica ali na fronteira, entra só a gente, sobe um guia palestino, vai mostrar tudo, quando acaba, passa para o lado do judeu, o guia palestino desce e o guia judeu sobe. Porque não pode entrar. Aí tem uma placa lá assim. A entrada de israelenses interditada. Por conta, interditada assim, proibido. Quem entrar é por conta e risco. Tá? Quem entrar é por conta e risco. Ou seja, um judeu entrar na terra palestina é entrar por conta e risco. Muito bem. Então o samaritano não se dava com o judeu. Com com o povo de Deus. Na hora que Jesus e o discípulo, olha, o nosso mestre vai para Jerusalém, não, passar por aqui, pousada aqui. Aí versículo 53 diz assim: mas não o receberam, vamos ler juntos? Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Pronto, então quero deixar aqui duas frases importantes: intrépida resolução e decisivamente.
O que o seu semblante denuncia hoje? Quando você passa num terreno que é dos samaritanos, vamos colocar assim, neste mundo que nós vivemos, que não é o mundo de Deus, não é o reino de Deus, você passa nessa situação, se as pessoas te acolhem muito bem, pode ser por dois motivos. Ou elas estão sedentas de Deus e vê você transfigurar uma glória que fala assim, o que você tem que eu quero? Ou te recebem muito bem que você se identifica com eles. O que você quer ser nesse caso? Ou que te recebem bem porque você está expressando a presença do Senhor? Ou você ser recebido bem porque você se identifica com o que eles fazem? Logicamente que ninguém quer a opção 2, né? Nós queremos a opção 1. Mas toda vez que nós optamos pela opção 1, de ser claramente quem nós somos, nós podemos sim ser rejeitados. E uma coisa, irmãos, essa rejeição, é melhor ser rejeitado do que ser aceito. Temos que ter a intrépida resolução e temos que ter a decisão. Estamos indo para onde? O que o Senhor está nos preparando? Quem que o Senhor está preparando? Reis para o quê? Para reinar. O Senhor quer nos dar o seu reino. Está nos aperfeiçoando, está trabalhando em nós, para que sejamos reis com Ele. Agradou ao Pai dar-nos o seu reino. Amém? Nós temos que ter a intrépida resolução. Por isso que quando chega no lugar, quando fala assim, eu sou cristão. Assim como o Jonas falou, eu sou hebreu. Jonas falou, eu temo a Deus. Vamos trazer para o lado positivo agora. Eu sou cristão. Eu sou do alto. Amém. E se nós formos perseguidos, que sejamos. E a tendência é piorar. Hoje em dia, não sei se vocês sabem, desculpe, irmão, está um pouco avançado. Posso falar um pouquinho? Fico 6 meses sem falar aqui, né? Então, mas não vai passar da madrugada, nem ninguém vai cair da janela, tá? Nosso Bucafé em Genebra foi fechado. Não é que nós o fechamos, foi fechado. Por quê? Porque vizinhos estavam incomodados com a nossa presença lá. E então por 4 vezes denunciaram suposto barulho das reuniões. Só que nós não fazemos muito barulho. Na hora do almoço, às vezes, domingo, então a janela, talvez saia um barulho dos irmãos cantando, orando, e não sei se é o vizinho de cima, não importa. Mas, nesses 4 anos e meio de Bucafé, entraram várias pessoas dizendo assim, o que é isso aqui? O que é isso aqui? O quê? Livros cristãos misturados com café? Isso aqui não pode. Nós somos um país laico. Esse negócio não pode. Eu vou denunciar para a polícia. Vão fechar esse negócio aqui. Isso aqui não pode acontecer. Ameaçando os irmãos que servem lá. Graças a Deus, por 4 anos e meio, nós demos testemunho ali. Quando a gente falou para os clientes que o Bucafé ia fechar, muitos deles choraram. Disseram, vocês não podem fechar. Isso aqui é um oásis para mim. Tudo bem, não tivemos opção. Está em processo de fechamento. Já fechamos tudo, estamos devolvendo todas as coisas. Mas só para mostrar que aqui nunca entrou ninguém para dizer, o que é isso aí? Né? Graças a Deus, o Brasil é um país ainda aberto. Ainda dá liberdade de... E olha só, hein? Em que país que eu estou falando? Suíça. O que a Suíça é? Um país da reforma. Onde surgiu a reforma? Genebra. Com João Calvino. É um país que se diz protestante, teoricamente. Mas ali recebemos esse tipo de rejeição. Mas aleluia, não importa se fomos rejeitados, a questão é que muitas pessoas foram salvas ali dentro. Muitas pessoas, muita semente foi colocada lá dentro. E Deus vai fazer brotar essa semente.
Estou mostrando a questão da rejeição. É preferível ser rejeitado. Teve jovens no nosso meio lá, na Europa, que não aguentaram a pressão. Porque a pressão da escola é tão forte. Falou assim, eu sou colocado de lado, eu sou alijado. Porque eu sou o único que não tem namorado, ou não tem namorada. Todo mundo tem. Eu sou o único. Ninguém é meu amigo. Não suportaram a pressão. Tiveram que ceder. E procurar um namorado, uma namorada, para poder entrar nas rodinhas. Acharam? Acharam. O que aconteceu com o café deles? Acabou. Nós somos o que somos, irmãos. Nós somos lá do alto. Nossa pátria é celestial. Então, Hebreus 11, né, que eu falei? Versículo 5. No versículo 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. Nós somos peregrinos. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto edificador. Aguardava. Né? São frases importantes. Né? Peregrinos, palavras importantes. Peregrinos, aguardava. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como a estrela do céu, inumerável como a areia que está na praia. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as. Vendo, porém, de longe, e saudando-as. Com que olhos que se vê? Com que olhos que se veem? Os olhos físicos? Não, os olhos da fé. Os olhos do coração. Os olhos espirituais. Eu não vejo com meus olhos, mas eu vejo com meus olhos espirituais. Esse item B aqui, nós não vemos fisicamente, mas nós vemos com nossos olhos espirituais. Se esses aqui, de tantos mil anos atrás, saudaram de longe, tá? Vendo, saudando, e aí, olha só que coisa bonita, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Confessar. Confessar. Confessar se confessa com o quê? Com a boca. Confessar. Então, irmãos e irmãs, vamos todo dia pela manhã, quando acordar, no dia assim, não sou deste mundo. Não sou deste mundo. Sou do alto. Sou peregrino. Sou estrangeiro. Sou peregrino, sou estrangeiro. Sou peregrino, sou estrangeiro. Vai repetindo. Sou peregrino, sou estrangeiro. Sou do alto, não sou da terra, sou do alto. Vai falando, e você vai ver que sua fé vai aumentar. Declara. Versículo 14. Porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. Aleluia. Nossa pátria não é o Brasil. Nossa pátria não é a Suíça. Nossa pátria não é nada. Nossa pátria é celestial. E está chegando o dia da transferência final. Já fomos transferidos espiritualmente. As coisas estão acontecendo. Graças a Deus pelo louco Trump. Deus é maravilhoso em colocar um presidente louco como este. A gente não entendia no começo, mas agora entendemos. Tem que ter alguém louco como esse para criar uma bagunça. Essa bagunça está montando quebra-cabeça na volta do Senhor. As coisas estão agora se encaixando, colocando no lugar. Coisa interessantíssima. Toda essa situação no Oriente Médio está se passando ali, coisa assim, sabe, na Europa também, né? Eu já liberei mensagem aqui no passado dizendo que um tal presidente francês, né, e tal, não sei o quê. Eu não acredito, lógico que não vou dizer que é ele, né? A gente erra às vezes nos prognósticos, né? Tá certo?
E não é para a gente ficar dando prognóstico de quem será o anticristo. Hoje não tem que ficar pensando nisso, mas nós temos que estar atentos. Só que quando essas coisas acontecem, sabe o que acontece comigo, irmão, dentro do meu coração? Eu quero viver mais para o reino. Eu não sou dessa terra. Está chegando o dia. O que eu tenho, vou ser sincero para os irmãos, o que eu tenho de energia, de saúde, de recursos, logicamente que não é de maneira também descabeçada, sem depender do Senhor, mas o que for para investir no reino, eu quero colocar no reino. Semana passada eu assisti, né? De novo, eu queria assistir, quando o negócio de judeu, né, me chamou um pouco a atenção. Eu assisti de novo aquele filme, A Lista de Schindler. Quem já assistiu esse filme aí? Pode levantar a mão sem vergonha, né? No finalzinho do filme, eu chorei muito, né? Porque quando a guerra acabou, ele conseguiu libertar todo aquele povo. Ele pegou um broche e começou a chorar, dizendo assim: se eu tivesse vendido isso aqui, eu poderia ter salvo mais 2 pessoas. Aí ele começou: se eu tivesse vendido isso, seriam mais 10 pessoas. E no final, o que me impressionou foi que ele se despiu das suas roupas, ele e sua esposa, e se vestiram das roupas de prisioneiro. E entraram no carro com as roupas dos prisioneiros, como se fossem embora ele era alemão, mas ele se fez um judeu. Estou usando isso aí como analogia para mostrar, irmãos, o que nós temos é para salvar vidas. Não estou dizendo para ninguém que você não é para trocar de carro, não é para ter um melhor emprego, não é para comprar melhor sofá, não é para comprar uma melhor coisa. Não. Se Deus falou para você fazer, faça. Mas se Deus falou para você, pega os seus recursos e investe no meu reino, faça. Não seja desobediente. O Senhor está voltando, irmãos. E o que nós temos é para o reino dele. Concorda? Ó Senhor Jesus. Versículo 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Aspiram. Diga para você mesmo: eu aspiro uma pátria superior, celestial. É o que nós anelamos, irmãos. É o que nós anelamos, é o que nós temos que anelar no coração. Por isso, olha só, quando a gente aspira, quando a gente pensa, quando a gente saúda, é isso? Saúda, né? Quando a gente confessa, quando a gente assume a nossa identidade. Versículo 16. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Eu quero, na minha vida, que o Senhor Jesus, que o meu Deus, quando olhar para mim, fala assim: não me envergonho de ser chamado o Deus de Salomão. Assim como ele não se envergonhou de se chamar eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não é porque eles mereceram por ser pessoas de fé, não, é porque aqui está explicado, eles anelavam o que Deus anelava. Eles anelavam a pátria superior. Eu não quero que Deus olhe para mim e fale assim: sim, eu sou o Deus de Salomão, mas ainda não posso dizer com toda segurança que eu sou o Deus dele. Eu posso até dizer, mas eu não posso proclamar isso publicamente, não. Eu quero para mim, eu quero que você quer para você também, que Deus possa dizer: eu sou o Deus de Salomão. Diga o seu nome agora. Eu sou o Deus. Fala mais alto. Eu sou o Deus de Salomão. Fala o seu nome. Que Deus tenha, que o Senhor tenha essa alegria de poder dizer
isso de você, porque você aspira o que ele aspira, porque você e eu somos lá do alto. Amanhã eu quero dedicar mais tempo então para falar exatamente sobre o viver de quem é do alto. Aí tem várias coisas que a gente vê em Colossenses e em outros livros, que tem um viver. E esse viver é o que de fato nos faz, né, avançar. Então, só para terminar aqui, irmãos, o falar denuncia. Vocês lembram desse trecho de Pedro? Quando Pedro negou Jesus? Lembram desse trecho? Diz, irmão, depois daqui termina tudo com aviso, tá? Não precisa compartilhar, não. Mateus 26. 73. Nós sabemos que Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. E na terceira vez, ele, quando alguém falou para ele, primeiro ele negou, segundo, ele jurou, terceiro, ele praguejou e jurou. Esse era o discípulo de Jesus. Esse era aquele que falou que não iria negá-lo jamais. Negou com juramento, negou com praguejamento e juramento. Agora, versículo 73. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Aleluia. Que o nosso falar nos denuncie. Que nós somos dele. És também um deles. Amém. Você é um deles, porque o teu falar te denuncia. Aí, não sei se vocês já conhecem esse trecho. Isso aqui sempre me deixou muito... Eu sempre rio disso aqui. Juízes capítulo 12. Talvez você nunca prestaram atenção nisso aqui. Juízes 12 fala sobre os efraimitas que foram lá reclamar com Gileade, com Jefté, que, poxa, não chamaram a gente para brigar com vocês, lutar com vocês contra os amonitas. Ah, mas nós chamamos vocês, vocês não fizeram muita coisa, então nós decidimos subir sozinho. Aí os efraimitas subiram contra os de Gileade, Juízes 12, tá? Aí então os Gileade começaram a atacar os efraimitas. E aí, como os efraimitas, os gileaditas, eles moravam no meio dos efraimitas de Manassés, eles tinham que identificar quem era efraimita, né? Então o versículo 5 diz: porém os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade perguntavam: és tu efraimita? Você respondia: não. Então lhe tornavam, olha que coisa mais, desculpa falar o termo, mais besta, mas é um negócio interessante. Dize, pois, Shibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales de Jordão, porque o efraimita não conseguia falar Shibolete, só falava Sibolete. Você é efraimita? Sou não. Não é não? Fala Shibolete, Sibolete, Shibolete, Sibolete, mentiroso. Para terminar a mensagem com um pouquinho de humor, né? Mas um humor sério, tá certo? Que nós não consigamos falar Shibolete. Hã? Isso, que nós não consigamos falar, a Sandra falou bem, que não consigamos falar o mundanês, porque nós somos celestiais. Amém? Que a gente não consiga falar o dialeto desta terra. E amanhã vamos falar sobre isso, na coisa prática, tá bom? Jesus é o Senhor. Me perdoem pelo tempo, mas espero que todos nós tenhamos sido ajudados e iluminados nesta noite. Amém? Vamos terminar antes dos avisos. Vamos terminar orando? Amém? Vamos orar de 2 em 2.
para que essa palavra possa frutificar em todos nós.